Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E se você me acompanha já há mais tempo, você sabe que de tempos em tempos eu faço um vídeo um pouco mais editorial, um pouco mais reflexivo, não falando das coisas tão assim impactantes do dia a dia, mas chamando você a uma reflexão, a uma análise dentro do cenário dos últimos dias, claro, porque essa é a pauta deste conteúdo, desse blog, desses vídeos, mas porque muitas vezes nós olhamos, nós ficamos no detalhe e às vezes é importante sair e ver o quadro todo, ver o quadro de longe, para poder enxergar algumas coisas que nem sempre passam no nosso coração. Então eu que estou aqui já há muitos anos acompanhando esse tipo de conteúdo, lendo, visitando, viajando, assistindo, participando e também escrevendo, contribuindo de alguma maneira, trazendo minhas impressões para todos aqueles que estão buscando algo assim, talvez já se acostumaram a me procurar ou eventualmente caem nos meus conteúdos aí através das ferramentas de busca, que esse texto que eu quero colocar, o texto que dá fundamento a esse vídeo, algo que eu estava rabiscando, escrevendo e pensando, mas eu optei por um vídeo porque fica mais fácil de eu me expressar do que às vezes um texto pode transmitir ou traduzir, que eu quero trazer essa verdade contundente que nem sempre as pessoas lembram, que é o fato de que todos vamos morrer. Isso não é uma novidade, isso é um fato, todo mundo sabe disso. Mas antes de a gente chegar assim num tempo tão acelerado, das pessoas enxergarem os últimos dias como uma realidade possível e próxima, todas as pessoas que vivem fazem de conta de viver como se nunca fossem morrer. Porque a alma interior, ela é eterna, ela engana as pessoas com essa sensação de que tudo bem, eu vou viver para sempre, eu tenho muitos anos, todos os meus projetos, todos os meus planos, tudo eu tenho muito tempo para estabelecer, numa sensação de eternidade fugaz, que de repente ela é confrontada e interrompida quando alguém muito próximo morre, quando um parente querido morre, quando alguém que nós admiramos morre, e aí as pessoas tomam um choque e falam, uau! Mas rapidamente anestesiam a sua mente, a sua memória, seus pensamentos e vivem como se tivessem a eternidade diante de si aqui no planeta Terra. E este engano faz com que muitas pessoas não parem para ver a vida de acordo com essa realidade da sua finitude. Eu não quero fazer aqui um vídeo down, um vídeo triste, mas o fato é que quando chega diante do contexto, do cenário dos últimos dias, muitas pessoas que observam esse cenário estão buscando saber o que vai acontecer para conseguir escapar disso, escapar da morte iminente, escapar da mortandade perceptível, escapar de alguma maneira deste cenário que claramente aponta para o fato, e todos que escrevem, falam, os vídeos, os filmes, tudo isso aponta para o fato de que muitas pessoas morrerão, bilhões de pessoas morrerão, mas todas as pessoas olham esse conteúdo pensando, bom, como é que eu vou escapar? E é interessante que tem pessoas, até mesmo cristãos, vendendo kits de sobrevivência, endereços de possibilidade, existe a indústria dos bunkers, Tem pessoas de blogs que falam, não, vem comigo, eu vou te explicar como é que você sai, onde que você vai morar, como é que você vai sobreviver, faça estoque de comida, faça estoque de água. Eu fico imaginando, meu Deus, como é que alguém pode imaginar que uma coisa assim vai funcionar? Eu respeito a busca, o desejo, a sinceridade, os que propõem isso. Eu creio que tem gente bem intencionada que acha que descobriu realmente uma solução para as pessoas, não é? Mas o fato é que, segundo a Bíblia, não há nenhuma pessoa que pode cuidar de nós nestes dias que não seja o Senhor Jesus. Aliás, se tem alguém que pode nos livrar da morte, é o Senhor Jesus. Se tem alguém que pode nos garantir vida eterna, é o Senhor Jesus que morreu e ressuscitou. Então sim, todos nós vamos morrer um dia, mais cedo ou mais tarde, e então a morte não está apenas presente como uma ameaça diante do cenário dos últimos dias, até porque no dia de hoje, quando você está vendo esse vídeo, pouco importa que dia que seja, você sabe que milhões de pessoas morreram ou estão morrendo ou vão morrer ao longo desse dia, se não milhões, dezenas de milhares, mas ao longo de meses, milhões, dezenas de milhões morrem todo ano em todo o planeta. Em todo o planeta. Então o que acontece? Essa expectativa de encontrar uma saída no cenário dos últimos dias, encontrar alguém que dê uma esperança, encontrar alguém que fale alguma maneira de não morrer, imediatamente todos aceitam, buscam, se interessam e colocam ali as suas esperanças, até mesmo, em muitos casos, enganando-se a si mesmos.
Veja que mesmo as pessoas que vão ser arrebatadas, se você é crente como eu, em Jesus Cristo, se você crê no arrebatamento, a Bíblia diz que é necessário, em 1 Coríntios capítulo 15, eu vou colocar o texto aqui, é necessário que o que é mortal se revista da imortalidade, o que é corruptível da incorruptibilidade. Então eu creio que primeiro a Bíblia diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos. Eu quero me colocar aqui, eu e você, nós, os vivos, os que ficarmos. Então, nós que vamos passar pela transformação do arrebatamento, passaremos como que por um processo acelerado de morte e ressurreição imediata para sermos transformados e arrebatados, porque a Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o arrebatamento que aponta para a realidade do juízo pressupõe que todos morram, mas os que já estavam mortos ressuscitarão. Os que estarão vivos passarão por um processo de o que é mortal perecer e ser revestido da imortalidade e ressuscitar. Um processo acelerado do tempo, eu creio assim, eu sei que eu sempre tenho que falar isso, porque nem todos creem ou vão discordar da minha tese, mas como a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, é necessário que todos morram. 2 pessoas não passaram pela morte, Enoque e Elias, e é por isso que eu creio que Enoque e Elias são exatamente as 2 testemunhas do Apocalipse, que na verdade talvez estão no céu, ou estão em alguma dobra de tempo, estão em alguma ponte da eternidade para saírem de onde estavam, serem levados aos céus e agora reaparecerem ali naquele cenário em Jerusalém, logo, pregando para que sejam mortos, ressuscitem e subam aos céus pelo arrebatamento das 2 testemunhas, como veremos. Eu sei que é a minha maneira de crer, eu sei que tem pessoas que creem um pouco diferente, mas muita gente crê como eu creio. O fato é que, meu querido, minha querida, todos vamos morrer um dia. Eu espero que nós, que somos a geração do arrebatamento, sejamos justamente aqueles que vamos passar rapidamente por esse processo do que é mortal ser revestido da imortalidade. Então, morte e ressurreição, cumprimos a palavra de todas as maneiras e estaremos com o Senhor para sempre, como Ele nos assegura. Mas veja, isso não muda o fato de que você e eu precisamos ter convicção de o que precisamos estar cientes, qual é a nossa posição necessária para quando estivermos diante da morte, termos certeza da salvação em Jesus Cristo. E é justamente isso que eu quero falar, não há salvação em nenhum outro nome, somente há salvação em Jesus Cristo, não há salvação em religião alguma, segundo a Bíblia. Se você rejeita a Bíblia, eu entendo a sua posição, mas você que crê na Bíblia tem que crer que apenas na Bíblia há a revelação da salvação pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Salvação estendida a todas as pessoas do mundo que ouvirem essa pregação e vão ouvir, eu tenho o desejo de buscar o Senhor. Todas as pessoas do mundo podem ter acesso à salvação. Muitas pessoas que criam no arrebatamento, que criam que estariam vivos naquele dia, já se foram. Muitos morreram antes. Pastores, líderes morreram nesses dias estranhos desta pandemia, pessoas que eu conheço. Então o que significa? Significa que eles estão com o Senhor, mas significa que eles morreram antes. Significa que nós que estamos vivos temos que estar preparados para morrer, se for o caso. Eu continuo profetizando que nós, eu e você, somos aqueles que vamos passar pelo arrebatamento, o Senhor permitindo, nós estaremos ali. Mas nós temos que entender que morrer em Cristo é uma bênção. Paulo fala que para ele o viver era Cristo e o morrer é lucro. O medo da morte só escraviza aqueles que não têm esperança. E a Bíblia nos diz que essas pessoas que vivem com medo da morte são pessoas que ficam escravizadas, ficam atemorizadas, não recebem a revelação do amor de Deus que está em Jesus Cristo, que nos liberta do medo da morte, para que possamos ter uma vida em plena liberdade, como aquela que o Senhor Jesus nos promete. E eu confesso que eu fico angustiado algumas vezes quando eu vejo pessoas que dizem crer em Cristo. Quando morre alguma pessoa que claramente nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, alguns até que nos seus escritos e textos zombavam do Senhor, zombavam da vida de Jesus, zombavam da salvação ou dos conteúdos que fazem parte daqueles que creem na salvação em Jesus Cristo. Aí quando ele morre, coloca lá no seu Instagram, no seu Facebook, o RIP, Rest in Peace, R-I-P. E aí pessoas crentes que sabem que aquela pessoa que morreu sem Cristo, muito pelo contrário, não há descanso em paz para elas não estão resting in peace, não há RIP para elas, RIP, RIP, não há.
Então é um engano falar isso para pessoas que morrem porque são famosas, porque tocavam bem, cantavam bem, porque eram bons atores, atrizes, políticos, pessoas famosas. Não é porque elas morreram, são famosas, são até pessoas queridas, que elas vão encontrar o seu descanso. Não há descanso, segundo a Bíblia, que não seja através de Jesus Cristo. Então veja, meu confronto para este editorial é: não fuja de entender que você vai passar pela morte. Todos vamos morrer um dia, mas entenda que você precisa, enquanto você está com lucidez, enquanto você tem aí clareza de mente, você deve buscar a resposta para a morte, a resposta para atravessar este portal e entrar na vida eterna, encontrar descanso eterno. Aí sim, rest in peace em nosso Deus, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso. Então, não pense que você procurando pela internet soluções para esses dias em que todo mundo está aí com medo, a morte parece mais próxima. Muitas pessoas, quando têm um diagnóstico de que estão infectados pela pandemia, já imediatamente acham que é uma sentença de morte. Não é. O nível estatístico de morte real é baixo. O contágio é alto, mas não se sinta ameaçado pelo contágio para que você não perca a fé, não perca a esperança, não perca a qualidade de vida, não perca o desejo de viver para o Senhor. Aproveite a sua vida em Cristo, faça a diferença, fale com as pessoas, sirva ao Senhor, trabalhe, cuide da sua família, case, faça seus planos, cumpra tudo aquilo que você está buscando viver, mesmo em dias tão diferentes. Mas não deixe que o medo da morte te paralise, que o medo da morte roube a sua vida ainda em vida. Porque, na verdade, um cemitério como esse da foto, ele é um dos lugares mais ricos do mundo. É nesse cemitério que estão sonhos que não foram vividos, empresas que não foram abertas, canções que não foram compostas, amores que não foram vividos, não é? Ideias que não foram compartilhadas, livros que não foram escritos, tantas coisas que nós guardamos na nossa vida para fazer algum dia. Não vamos aguardar demais. Essas pessoas que estão nesse cemitério, todos os seus sonhos estão enterrados com elas. Mas se você tem sonhos em Deus, se você tem chamado no Senhor, se você tem perspectivas de coisas que o Senhor trouxe para o seu coração, viva, faça intensamente, não se sinta paralisado por tudo aquilo que nós estamos lutando contra nesses dias em que vivemos. O Senhor reina, o Senhor continua chamando pessoas para servi-lo, continua chamando pessoas para conhecê-lo. Faça a diferença onde você está. Não tenha medo da morte, vença o meio da morte pela vida que há em Jesus Cristo. Mas o que eu te diria é: faça rápido, porque talvez não tenhamos mais tanto tempo assim. Que essa consciência possa despertar você. Esse é um vídeo para te levantar, para te encorajar, para te fortalecer, para chamar a vitória, para chamar a viver a vida. Enquanto a vida está em você, você precisa e deve viver toda ela intensamente, porque a vida é um presente do Senhor. Se você já o conhece, melhor ainda. Se você não conhece o Senhor ainda, este é o tempo. Não há nada mais importante para você fazer em vida que não seja conhecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo te ilumine, que o Espírito Santo avive o seu coração, que a revelação de Jesus seja trazida ao seu coração por esse vídeo e por outras coisas que você possa ver e encontrar na internet. Porque sim, não temos mais tanto tempo assim, e isso é claro para todos. Deus te abençoe e fortaleça em nome de Jesus.